Cristianismo Rosa Cruz, o mundo do pensamento. Para que se possa explicar o homem, o mundo do pensamento deve ser levado em consideração. De sua substância é que se forma a mente para agir como um freio sobre os impulsos do corpo de desejos, ditando ações contrárias aos apelos dos sentimentos gêmeos, dado o maior descortínio alcançado pela razão. O mundo do pensamento também compreende 7 regiões, em que a matéria é classificada de acordo com a sua densidade e qualidade. Além disso, divide-se em 2 grandes partes, região do pensamento concreto e região do pensamento abstrato. Nas 3 regiões inferiores da região do pensamento concreto, encontram-se os arquétipos de tudo o que vemos no mundo físico, minerais, vegetais, animais e o homem. Arquétipos dos continentes, rios e oceanos. Aqui o clarividente é exercitado, cuja faculdade capacita-o a alcançar estes planos mais elevados, pode ver também o oceano universal de vida fluente, no qual todas as formas estão imersas, e pode ver o mesmo impulso vital movendo de forma a forma, em ciclos rítmicos, mantendo a forma especializada pelo ego humano ou pelo espírito grupo do animal ou da planta. Tais arquétipos não são meramente modelos no sentido geral do termo, algo assim como uma coisa em miniatura ou de material mais refinado. São, isto sim, arquétipos criadores, que modelam as formas visíveis, tais como as vemos no mundo à sua própria imagem e semelhança. Ou melhor, às suas próprias semelhanças, pois frequentemente muitos arquétipos trabalham juntos para formarem certas espécies, dando cada um parte de si mesmo, a fim de construírem determinada forma. São dominados e dirigidos pelas forças arquetípicas situadas na 4ª divisão. Nossa mente é formada de substância das 4 divisões inferiores, capacitando também o homem a gerar pensamentos e criar imagens, que depois pode reproduzir no ferro, na pedra ou na madeira. Assim, por meio da mente obtida desse mundo, o homem torna-se um criador no mundo físico, de modo análogo às forças arquetípicas. Mas o que dirige a mente, assim como as forças arquetípicas dirigem os arquétipos? É o ego, o qual obtém as suas vestimentas das 3 regiões superiores, que formam a chamada região do pensamento abstrato, ou região da ideia. Vemos, portanto, que o homem é um ser muito complexo e um cidadão de 3 mundos, aos quais ele se correlaciona por uma cadeia ininterrupta de 5 veículos, o que lhe proporciona uma total consciência de vigília. Esta condição capacita-o a ver os objetos no espaço de fora de si, em claros e nítidos contornos. O animal ainda não tem espírito individual, mas tem o chamado espírito grupo, que guia a todos os membros de uma espécie. Os animais têm 3 corpos, um denso, um vital e um de desejos, mas falta-lhe um elo da cadeia, a mente. Daí que os animais ordinariamente não pensem. Contudo, do mesmo modo que se induz eletricidade em um fio, somente por aproximá-lo de outro que esteja carregado, assim também algo muito semelhante a pensamento é induzido pelo contato com o homem em certos animais domésticos superiores, como o cão, o cavalo e o elefante. Os outros animais obedecem ao impulso que nós chamamos instinto do espírito grupo animal. Não enxergam os objetos tão distintamente quanto o homem. Nas espécies inferiores, a consciência animal se traduz mais e mais como consciência pitórica, semelhante ao estado de sonho no homem, exceto em que para o animal os quadros não são confusos, mas transmitem-lhe os impulsos do espírito grupo. As plantas só têm corpo denso e corpo vital, daí que não possam sentir nem pensar. Falta-lhes corpo de desejos e mente. Há, por conseguinte, uma ligação menos estreita entre o vegetal e o seu espírito grupo do que entre o animal e seu espírito grupo. A consciência do vegetal é consequentemente mais vaga ou obscura.
assemelhando-se ao estado do sono sem sonhos. O mineral tem apenas corpo denso, carece de 3 elos de cadeia que o ligaria ao seu espírito-grupo. É inerte. Portanto, a sua inconsciência assemelha-se ao corpo humano nas condições de transe, quando o espírito humano, o ego, encontrava-se totalmente fora dos seus veículos. Concluindo, notemos que os 3 mundos em que vivemos não estão separados pelo espaço, estão perto de nós, envolvendo-nos como a luz e a cor, imersos ou compenetrados na matéria física, como as linhas de forças nos minerais. Se congelarmos a água contida num prato e então a examinarmos com um microscópio, veremos pequenos cristais de gelo separados uns dos outros por várias linhas. Estas linhas encontravam-se presentes como linhas de forças, mas invisíveis, até que as condições apropriadas as revelassem. Do mesmo modo, cada mundo acha-se compenetrado pelo imediatamente superior e invisível para nós, até que criemos as condições apropriadas para revelá-los. E quando nos tenhamos preparado para isso, a natureza, sempre pronta a desvendar-nos suas maravilhas, expressará sua calorosa alegria sobre cada um que, como auxiliar da evolução, alcance a cidadania nos reinos invisíveis.